Mira, ¿qué pasa, Carlos Daniel? Emerson, tenemos una aula de oración subordinada substantiva. Fala, galera, beleza? Professor Emerson na área. Hoje a gente vai abordar uma relação de uma oração subordinada substantiva, beleza? Pois bem, vamos recordar aqui rapidinho? Quando eu falo de uma oração, o que eu tenho que pensar? Que eu tenho uma frase verbal, ou seja, é um enunciado de sentido completo e dentro dele eu precisa conter um verbo, beleza? Ela é chamada de subordinada porque ela precisa estar vinculada à oração principal e ela terá uma função sintática estabelecida dentro desse contexto. E ela é substantiva porque vão ter todas as funções sintáticas pertinentes a núcleos substantivos. Sujeito, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo e assim vai caminhar a humanidade. Então vamos fazer uma comparação rápida aqui. Quando eu penso na relação do quero, tudo, essa frasinha aqui, ó, quero tudo. O que eu preciso lembrar? Quando eu falo dessa jogada, quero tudo, eu tenho o meu verbo aqui, correto? Que é o verbo querer, que é considerado um verbo transitivo direto, show de bola. E a gente sabe que o complemento de um verbo transitivo direto, lá da parte de análise sintática, é o chamado objeto direto, tudo bem? Molezinha. Mas eu tenho aqui um período considerado um período simples, um simple periodic. É besteira, né? Mas enfim, quando eu falo agora dentro de um período composto, repara a diferença e a semelhança. Repara o seguinte, quando eu falo quero que você diga a verdade, a coisa muda. Por quê? Eu passo a ter dois verbos. E se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E eu começo a trabalhar em cima de um período chamado de período composto. Preciso que, então, identificar as relações que existem dentro desse período composto. E vocês vão reparar que tem uma relação de dependência sintática. Como assim? Se eu separar essas orações, olha, quero, beleza? Oração número 1. E que você diga a verdade, é a minha oração número 2. O que vai acontecer diferente aqui? Bem, aqui a estrutura sintática está sendo estabelecida dentro de uma oração. E qual é a semelhança? Assim como a frase de cima, o verbo querer também é considerado um verbo transitivo direto. Mas, Emerson, cadê o objeto direto? Tá aqui, ó. Essa oração toda. Como é que tu sabe? Primeiro passo para identificar essa jogada. Eu vou reparar que eu tenho esse quezinho aqui, ó. Esse que vai ser chamado de conjunção integrante. Como é que eu sei que isso aqui é uma conjunção integrante? Simples. Você vai reparar que eu vou poder pegar toda essa minha oração aqui, ó, do que você diga a verdade, e vou poder trocar pelaquela proforma, o isto. Ok? Quando eu faço essa jogada, essa oração vai ser considerada uma oração subordinada substantiva. Perfeito? Nesse caso, pensa, se eu tenho um verbo transitivo direto, toda essa oração aqui vai ter um valor de objeto direto. Ou na classificação mais culta, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu tenho 6 possíveis classificações em relação à minha oração subordinada substantiva. E a primeira delas vai ter o valor sintático de um sujeito, beleza? O que vai acontecer aqui? Sempre que eu tenho uma função sintática estabelecida numa ideia de sujeito, ela vai ser uma oração subjetiva, perfeito? Então aqui, ó. Mandei. Subjetiva, eu vou ter um valor de sujeito. Vou fazer esse processo de comparação. Repara só. O carinho é certo. Vou tirar a análise sintática dessa brincadeira. Para descobrir quem é esse meu sujeito, faça aquela famosa pergunta quem é o verbo. Repara só. Quem é certo? O carinho. Então vou reparar que esse cara aqui, ó, é o meu sujeito. Mas agora eu vou transformar isso numa estrutura oracional. Vem comigo. Aqui, ó, vou fazer meu processo de divisão. 2 verbos, período composto. Vou lá, dividir aqui no conectivo. É certo? E que você volte. Para que eu tenha a certeza que eu tenho uma oração subordinada substantiva, eu vou tentar fazer aquela troca pelo famoso isto.
Mas só tem que ser o isto? Não necessariamente. Eu posso colocar qualquer palavra. Posso colocar isto, isso, aquilo, fandangos, Antônio, não me importa. Mas eu só faço essa estrutura para transformar esse período aqui composto num período simples, beleza? Então olha só, eu vou ter a seguinte jogada. É certo que você volte. É certo isto. Vou reescrever minha oração, ó. Aqui, little boy. Isto é certo. Eu só faço essa transição para transformar isso num período simples. E aí eu tiro a função sintática normal. Olha aqui. Quem é certo? Isto. Isso aqui passa a ter um valor de sujeito. Relação matemática simples. Olha só. Se x é igual a 10 e x é igual a y, quanto é que vale y? 10. Perfeito? Para que eu estou dizendo isso? Que se essa oração pode ser substituída pelo isto e o isto tem valor de sujeito, qual é o valor dessa oração aqui, Iruguel? Ela será uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E daqui para frente, o mecanismo é o mesmo, beleza?